Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente aqui nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, um espaço do nosso estado de São Paulo que oferece múltiplas atividades. Estamos desmontando, se tiver algum barulho, a gente já sabe que é a desmontagem do Tim Burton, que ficou aqui desde fevereiro, e foi uma exposição visitada por gente de São Paulo, centro, periferia, interior de São Paulo. Enfim, o MIS vive um momento bastante ativo e, numa parceria com a PUC São Paulo, promove também as gravações e outras atividades relacionadas à ciência e à tecnologia, sempre num debate histórico, num debate de atualidade, num debate crítico. E hoje nós temos a nossa mais jovem colaboradora do Nova Estela, a querida, deixa eu ver minha colinha aqui, né? Agora que eu descobri que você tem uma irmã gêmea, fica mais complicado ainda. Ela é Ana Clara Cassante, ela está terminando o curso de Engenharia Ambiental na Unesp de Rio Claro, aliás, um local que eu visitei muito no passado. É uma cidade muito gostosa, com um campus e uma tradição em várias áreas do conhecimento muito forte. E ela faz pesquisa na área de educação ambiental e fundou a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, que nem o Nova Estela, né? Estamos aqui emparelhados nessa tarefa dura no Brasil, né, de promover o interesse pela ciência. E hoje eu gostaria de começar aqui o nosso papo com a Ana Clara sobre um fato especial, né? A Ana Clara foi bolsista de um programa, que vai uma dica aí para jovens universitários, né? Um programa muito bacana, que existe já há muitos anos, que é um intercâmbio com o Estado de Israel, com o Instituto Weizmann, um instituto muito forte na área de pesquisa científica, e que recebe no mês de julho, todo ano, jovens do mundo inteiro que vão estagiar, né, logo no início da sua carreira científica, do seu curso de graduação, por um período em Israel, incluindo um trabalho no Weizmann. É algo que ocorre todo ano, basta procurar o Weizmann aí amigos do Weizmann no Google, que vocês vão conhecer o site e ficar atento, né, como você deve ter ficado em algum dia na sua vida. Aliás, vamos começar por aí, Ana. Muito bem-vinda à Nova Estela. Como é que você foi parar em Israel? Na verdade, foi muito interessante, assim. Na época, tinha foi em 2011, a gente vê essa divulgação em mídias sociais e tudo mais, mas na época era muito mais por conversas que a gente ficava sabendo mesmo, assim. No ano anterior, em 2010, eu tive um grande amigo meu, que desde o ensino médio, fundamental, eu faço projeto de iniciação científica no colégio. E aí, participando de feiras, você acaba conhecendo bastante gente. Participando de uma das feiras, a Febrace, eu conheci um grande amigo meu, que é de Rio Claro, mas nessa época eu morava em São Paulo ainda, né? E ele se inscreveu e em 2010 ele foi. Olha. E ele falou que foi uma super experiência, foi muito legal. Ele gostou muito da experiência, eu acabava vendo bastante o que ele estava vivendo e quando ele voltou, ele acabou contando pra gente assim, o que aconteceu. E eu e a minha irmã gêmea que você falou, a gente fazia projetos juntas no ensino médio. Então a gente sempre gostou da área científica mesmo. E aí ela falou, vamos se inscrever? Eu falei, vamos, né? Mas eu, assim, sou uma pessoa que eu tenho muito medo de avião e eu tenho muito medo também de ficar sozinha, acho que pela questão de ter crescido com uma pessoa do meu lado a vida inteira, né? Que era minha irmã. E aí eu sabia que eram poucas as vagas, né? Para irem para Israel. E aí, na época, você tinha que escrever uma redação. Eram duas redações, uma autobiografia e a outra era uma redação sobre um tema específico, de um grande cientista, etc. E aí você tinha que escrever elas em inglês e enviar, né? E aí, se você fosse selecionado, você passaria por uma entrevista. E eu sei que eu escrevi as redações, a minha irmã também, ela mandou as redações e aí depois eu até comentei que eu fiquei com muito medo de enviar minha redação, porque eu ficava com medo de às vezes me chamarem e eu não ter coragem de pegar o avião sozinha, né? Que é um mês, uma viagem longa, né?
E aí minha irmã acabou enviando a redação para mim. Ela pegou no meu computador e enviou também a minha. E aí acabou que eu fui chamada para entrevista e a minha irmã não. Entendi. Foi muito engraçado. E aí foi assim que eu fui selecionada para ir. Aí eu fui para entrevista, a gente conversou e eu fui um dos 5 selecionados na época, em 2011, para passar um mês em Israel. Daí você criou coragem e pegou o avião. Foi. Vou falar que não foi muito fácil, não. Foi bem difícil. Foi a primeira vez na vida que eu viajei de fato sozinha. E muito tempo, né? Porque na época ainda tinha o voo direto aqui de São Paulo para Israel, Da Elal. da Elal. Eu viajei nesse voo. Eu acho que foi o último ano, talvez, que tenha tido esse voo direto, assim. Mas são muitas horas, né, dentro do 14 avião. horas. E aí eu sei que eu tomei coragem e falei, não, agora a gente tem que... Bom, daí vamos lá. Daí você chegou em Israel e foi para o Weizmann. A gente chegou em Israel, né, e a gente chega e vai para Rehovot, lá, né, onde é o Weizmann. E eu já tinha visto alguns institutos de pesquisa, né, aqui no Brasil, né, alguns contatos, mesmo eu já estava na faculdade. Mas quando você vê o Weizmann é uma coisa de outro mundo, né, porque é um instituto inacreditável. Ele tem tudo dentro, todas as áreas, e é um lugar maravilhoso, né, assim. E a gente chega e tem pessoas do mundo inteiro. Então, acho que eram de cerca de 80, 90 jovens de muitos lugares do mundo. Vocês falavam todos em inglês. Todos a gente falava inglês. Speak E aí, English. isso. E a gente se juntava em duplas. Então, como que funcionava, né? Antes da gente ir para lá, tinha uma série de áreas do conhecimento que você podia selecionar. Então, tinha desde a área de microbiologia, de nanopartículas, ambiental e etc. E aí você selecionava alguns professores que abriam seus laboratórios, e aí eles iam olhar também o seu perfil e aí iam te selecionar. Então, você selecionava alguns e aí você recebia a resposta de onde você ia ficar, né? Lá em Israel. E aí você trabalhava com um parceiro, então a gente trabalhava em duplas, né? Dentro dos laboratórios, duplas, trios, a gente trabalhava. E o meu parceiro era um sul-coreano. Então era bem interessante, assim, porque era inglês, que era a nossa comunicação, mas são culturas totalmente diferentes. Não, eu tentei aprender umas palavras, assim, mas é bem complicado. Era mais fácil falar do que escrever até. Então era muito legal, né? Porque além da própria experiência laboratorial que você tem, né? O contato com a ciência, o contato com diferentes culturas é incrível, né? Até para quem... Eu nunca tinha ido para Israel, nunca tinha tido a oportunidade. E a gente tem uma outra coisa muito legal que a gente trabalha durante a semana no laboratório, né? De manhã até o fim do expediente. E de fim de semana a gente ia conhecer sobre o país. E assim, eu falo, desde que eu voltei, eu falo que para mim, de todos os países que eu já conheci, é o mais inacreditável, assim. Falando, culturalmente falando, de ambiente também, é maravilhoso. Foi muito Então bom. vamos por partes. Vamos começar pela tua passagem dentro do Weizmann, né? Então você estava com o sul-coreano, como ele se chamava? Ele chamava Lirang Yang, é o nome dele. Se chama, né? Se chama. E vocês desenvolveram um trabalho no laboratório. Isso. O nosso projeto especificamente era sobre células solares com banho químico. A gente usava óxido de zinco para envolver as células, né? E para ver como que elas iam melhorar. Produzir energia, né? Fazer com que a corrente andasse por esse processo que a gente fazia, né? E foi muito interessante, assim, porque primeiro que foi muito legal a gente conseguir entrar num laboratório que abriram as portas pra gente, então, e aprender sobre tudo como funcionava, né? Então, a gente viu sobre diversos aparelhos diferentes que a gente nunca tinha mexido, nem eu nem ele, e ao final de toda a experiência laboratorial, né, a gente tem que fazer uma apresentação. Então, lá mesmo. A gente faz uma apresentação para todo mundo, tanto os professores quanto para quem acompanhou a gente lá e para os alunos. A gente faz o que a gente fez durante o processo, assim. E foi uma super experiência, porque eu nunca tinha trabalhado com essa parte mais aplicada na minha área mesmo. Eu tinha acabado de passar na faculdade, né? Tava 6 meses de curso. Então, foi muito legal por ser bem aplicado, né?
e também por experiências, né? Eu lembro até hoje que a gente recebia as plaquinhas e a gente tinha que fazer os banhos. E nem eu, nem o meu parceiro e nem o nosso professor que estava acompanhando, a gente fez os banhos nas células e não se atentou ao lado que a gente estava aplicando o óxido de zinco. E no final a gente aplicou do lado que não estava com a produção que ia conseguir fazer com que a corrente andasse. Então a gente acabou não tendo o resultado esperado, né? E foi muito legal, porque foi um super aprendizado, né? Que eu converso bastante, né, com as pessoas que eu tenho contato, e eu acho que a ciência, ela é muito assim, né? A ciência não... Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imagina, né? Então Em geral, elas não acontecem do jeito que a gente imagina. Então foi um mês muito legal, que a gente foi produzindo e no final a gente viu o que aconteceu, assim. E a gente aprendeu muito com talvez uma desatenção ou o que era para acontecer mesmo e viu um resultado diferente até do que o próprio professor esperava que acontecesse. Então foi muito legal. E você teve, assim, já que você trabalha com célula solar, você teve, assim, alguma oportunidade também de conhecer um pouco o que Israel representa na pesquisa em energia solar? Eu era muito interessada em como Israel lidava com toda essa questão ambiental, né? E eu via, pelo que eu conversei, né, tanto com o pessoal de dentro do Weizmann e com outras pessoas que a gente conheceu, que Israel é super preocupado com energias alternativas e com a questão ambiental, ela é muito, muito preocupada mesmo, assim. Então, eu lembro que eles me mostraram como que funcionava todo tipo de energia, os diferentes tipos de produção do país, e que era uma pesquisa muito importante para o próprio país de Israel mesmo, assim. É verdade, acho que essa relação da universidade com a sociedade é muito forte lá, né? Sim, você vê que as pesquisas que são realizadas, elas são bem aplicadas mesmo para a realidade do próprio país, assim. Então, de andar na rua, você conseguia ver coisas que algum dia devem ter sido pesquisadas, se não no Weizmann, em locais ali. Então, por exemplo, as plantas. A gente sabe que Israel é um país com muito... a questão da água, ela é muito complicada, né, no país. E aí você via as plantas maravilhosamente bem cuidadas nas ruas e tudo mais. E me explicaram, né, que tudo ali era por gotejamento de água, né? Então, pequenos gotejamentos ao longo do dia inteiro, que fazia com que não houvesse desperdício e que, mesmo num ambiente não favorável, as plantas ficassem perfeitamente bem cuidadas, assim. Então, são questões que um dia foram desenvolvidas dentro de laboratórios, de institutos de pesquisa, né? E que a gente vê que lá, pelo menos na cidade, né, e no país, que tem muito contato mesmo, a ciência com a realidade da comunidade em si. E os teus colegas do teu grupo, você falou que eram praticamente 80, né? Fizeram trabalhos também legais, tem algum assim que você lembra, interessante? Eles fizeram coisas bem legais, assim. Eu lembro de amigos meus que trabalharam com nanopartículas e na época eu achava muito, muito diferente, assim, né? Porque na época você não tem muito contato com esse tipo de assunto e aí você vê trabalhos tão bem aprofundados, né? Você podendo entrar em laboratórios de grandes pesquisadores e ficou muito... Uma coisa que me marcou muito foi um trabalho de um grupo que eles conseguiram trabalhar com uma pesquisadora lá do Weizmann que ela ganhou um Nobel, né? Então, você para pensar, né? Uma pesquisadora que ganhou um Nobel e que abre as portas do seu laboratório para a realização de pesquisa durante um mês com jovens, né? Então eu achei sensacional, assim, me marcou bastante. Eu vou querer que você conte um pouquinho o significado que foi para você essa experiência. Mas antes disso, vamos completar assim, que você falou que você tinha durante a semana o trabalho no laboratório, né, convivendo lá com o pessoal no próprio instituto, na pesquisa, mas que vocês tinham os fins de semana para viajar por Israel. Então, vamos aproveitar também e ver um pouquinho o que você conheceu, o que te chamou a atenção. Eu falo Israel é que... pequenininho, você deve ter viajado bastante, né? Eu falo que todo fim de semana era uma novidade, assim, era muito inacreditável, assim. Então, em um fim de semana a gente foi conhecer um pouco mais a parte do interior, as cidades um pouco mais do interior, né? E aí você via, por exemplo, produções de
produções dos pães, de comida típica, a gente ia na casa das pessoas para comer, e aí em outro fim de semana a gente acabou indo para Jerusalém, que é inacreditável, para mim, assim, é uma coisa de outro mundo, você vê todas as religiões unidas de maneira muito bonita numa cidade, assim, e a gente fazia a gente foi muito para regiões em contato com o meio ambiente mesmo. E aí foi uma coisa que me chocou bastante em ver essa relação que o povo de Israel tem com o meio ambiente, né? Então a gente fazia muitos hikings durante os fins de semana e via aquelas paisagens maravilhosas, assim. Mas uma coisa que me marcou muito mesmo, a gente eu lembro que a gente, no final, na última semana, a gente passa um período no deserto. Então a gente vai para uma escola próxima ao deserto e fica fazendo trilhas durante o dia e vendo, né, situações de campo e tal, que são bem legais. E aí eu lembro que antes da gente ir, a gente foi para uma praia. Uma época bem quente, né? Muito quente. Que a gente foi para Eilat, acho que não sei se é assim que fala, né, mas a gente foi para lá. E aí a gente se divertiu muito, muito legal e tudo mais. E aí a gente falou, bom, agora a gente vai pro deserto, né, passar um tempo lá. E eu lembro que a gente foi, e aí todo dia de manhã a gente saía e ia dar uma volta. E aí falaram, né, olha, sempre leva bastante água na bolsa mesmo, que não tá com sede, toma bastante água, porque é muito quente, tenta ir com bastante coisa na cabeça e tudo mais. E era incrível que a gente ia andando pelo meio do deserto e de repente aparecia, assim, uma cachoeira enorme no meio do deserto parecia uma visão mesmo, assim, e era sensacional, foi uma experiência única. E uma dessas noites a gente dormia num acampamento, né? Mas uma dessas noites a gente foi dormir no próprio... A gente dormiu a céu aberto mesmo. Então a gente dormiu e no dia seguinte a gente ia subir pra... Esqueci o nome do morro agora. Masada? Isso, Masada. A gente ia subir... Você estava no Mar Morto. A gente ia subir andando, né? E Tem bastante plantação lá. Sim, bastante. Bem desértico e cheio de plantação. Bastante deserto. Isso que era o que me impressionava muito, assim, né? A capacidade de realmente da utilização da terra, né? Da boa utilização como um todo. E eu lembro que a gente dormiu e acordou e falaram, a gente tem que sair muito cedo porque é muito quente. Então a gente tem que sair de madrugada mesmo, porque senão é muito difícil de subir, porque o calor nessa época é muito, muito, muito forte. E aí a gente subiu, eu lembro de pisar, né? A gente tava de tênis já, de pisar e grudar muita coisa no nosso pé. E aí falaram que era um fenômeno que não acontecia há muitos anos, que é como se caísse orvalho durante a noite e a terra e a areia, ela virar como se fosse uma argila. E aí falaram, olha, a gente teve um problema, o nosso ônibus, ele atolou vindo pra cá, por causa da argila, né, que virou. Falei, não sei se a gente vai conseguir. E aí tinham 80 jovens lá, loucos para subir. Não, a gente vai de qualquer jeito, a gente vai. A gente saiu andando meio no horário que teoricamente a gente ia pegar o ônibus para ir até o pé Masada. E aí a gente foi a pé mesmo. Chegamos lá no pé e começamos a subir. Só que aí a gente já subiu no calor. Então eu sei que foi a maior sensação de liberdade, quando chega lá em cima mesmo. E aí você vê aquela visão maravilhosa e foi muito legal, assim, foi muito bacana. Eu acho que a cultura tanto do povo de Israel e a visão que tem de mundo foi uma coisa que mudou muito minha cabeça quando eu fui para lá. Então, daí vamos pegar esse gancho final teu aí e pensar assim, agora você está terminando a faculdade, né? E vai começar a tua pesquisa de pós-graduação. Você falou que vai ficar em Rio Claro mesmo, Isso, né? vou ficar por lá mesmo. E eu queria que você, de certa forma, mostrasse como essa tua experiência em Israel, no Weizmann, influenciou teu caminho, né? Está influenciando ainda, espero que você até volte para lá. O Weizmann ele foi muito importante mesmo na minha vida, assim, por N razões. E na parte de pesquisa em si, quando eu voltei de lá, eu voltei uma pessoa que acreditava muito mais na pesquisa, né? Porque às vezes quando a gente
entra numa faculdade, vai fazer uma pesquisa, a gente encontra muitas dificuldades, né? A gente encontra muitos obstáculos. E às vezes isso é um pouco desanimador para quem vai começar, né? Do zero mesmo, assim. Então, como eu já tinha uma experiência prévia antes da universidade, e aí quando você entra na universidade é diferente, o Weizmann para mim foi aquele momento que me deu o impulso de vamos continuar, né? Você está indo pelo caminho certo, você acredita naquilo que o que você está acreditando faz sentido. Eu acho que eu ter ido para lá, ter entrado em contato com pesquisadores que me possibilitaram, abriram as portas dele para mim, acreditaram em mim, e eu também poder olhar outros jovens que também acreditavam, né, na ciência como um meio de transformação da sociedade, me fez voltar para o Brasil e continuar acreditando que a ciência Você se envolveu com pesquisa aqui? Aqui eu me envolvi com pesquisa voltada para a área da associação que a gente tem agora, né, que você falou. Quando eu volto do Weizmann, né, era 2011, a gente decide, de fato, dar um gás para a gente transformar a nossa associação em uma associação legal, que estava muito na ideia. E aí a gente decide que a gente precisa dessa associação para incentivar a ciência, para mais gente se envolver, né? Mais gente se envolver. Mas eu digo assim, na universidade você chegou a fazer uma iniciação científica, alguma coisa assim? Eu não cheguei a fazer iniciação científica de fato, no papel, assim, mas eu participava de atividades de pesquisa para a área de educação ambiental mesmo. E você tem um projetinho do que você pretende fazer agora, quando você terminar? Você já tem uma ideia assim para onde você vai? Eu tenho uma ideia, né, na cabeça, a gente nunca sabe se é o que vai acontecer mesmo. Eu pretendo continuar com essa pesquisa na área de educação ambiental, que é o que eu gosto muito. Eu gosto muito da parte de pesquisa em ciências humanas. Então, gostaria de me aprofundar nessa parte das metodologias de ciências humanas. E eu trabalho mais dentro de escolas mesmo. Então, a minha atividade, que é o que realizo no meu TCC, né, e que eu pretendo dar continuidade, é a utilização de uma tecnologia social que empodere o jovem e veja a importância dele dentro da escola, ligando ele com a sociedade, fazendo com que ele faça uma transformação física ambiental naquele lugar em que ele se encontra. Então, isso é adequado ao Brasil. Isso. Adequado a comunidades no Brasil, né? A gente pode dizer assim. Então, ele tem abordagens diferentes para uma escola pública e uma escola particular, por exemplo. Ele se adequa muito à realidade da comunidade, assim. A realidade da comunidade brasileira. Essa metodologia, né? É uma metodologia desenvolvida aqui ou foi em interação com outras pesquisas já realizadas fora? Aqui o que eu uso é da metodologia do Oasis, que é daqui mesmo, né? E aí ela com algumas modificações, né? Então a ideia seria a ideia utilizada na metodologia Oasis. E aí ao longo do processo, algumas modificações foram pensadas mesmo para se adequar à comunidade que eu estou trabalhando agora, né? Então, que é uma comunidade de uma escola pública do interior de São Paulo. Lá em Rio Claro mesmo? Lá em Rio Claro mesmo. Lá em Rio Claro mesmo. E aí eu vou modificando de acordo com o que vai sendo observado, né? Então, além de todas as pesquisas que são feitas antes para decidir qual a metodologia e tudo mais, as pesquisas em campo, elas são feitas para fazer uma análise do próprio grupo que vai ser trabalhado, né? Então, qual que é a realidade deles e como que poderia ser... Ana, a gente está quase terminando, eu queria te fazer uma última pergunta, né? Eu tive num evento há pouco tempo ligado à parte ecológica de Israel, do KKL, né, uma instituição lá de Israel, e uma coisa que eu sempre fico muito satisfeita é de ver que Israel é um país onde a área verde ela cresce ano a ano, né? A gente volta para o Brasil, tem aquele choque que a gente vive num país que a área verde decresce, né? Como você vê assim em termos, agora ampliando, né? Você está num micro trabalho ali de educação que eu acho fundamental, mas como você vê a perspectiva do nosso país na questão ecológica? Isso é uma coisa que me interessa muito mesmo, assim, porque
eu penso muito do jeito que você acabou de falar. A gente tem um país que pode ser considerado um país de muita sorte, né? Até se a gente for comparar com Israel, é um país que tem muita área verde e tinha muito mais no passado, né? E que não é muito bem utilizada. Eu fico muito triste em ver o valor que o próprio país dá para a nossa parte ambiental. E a gente pode pensar até no caso de Mariana, né? Que foi um dos casos mais chocantes que aconteceram e que ele acabou caindo no esquecimento. Então, eu gostaria de ter uma visão um pouco mais positiva do futuro da parte ecológica do nosso país. Mas vendo como ele vem progredindo, eu acabo tendo uma visão um tanto quanto preocupante em relação a isso. E aí é onde eu acredito tanto na educação, né? E é por isso que eu acabei até indo um pouco para essa área, porque me chocou muito, há um tempo atrás, entrar em contato com alguns dados. E aí eu pensei, bom, a gente pode tentar, eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente pode chegar em algum lugar muito, muito bom no futuro, né? E aí eu acredito bastante que a gente, às vezes, ensinando uma educação ambiental para os jovens, que isso possa vir a mudar no futuro. Ana, eu vou te interromper, porque o nosso tempo da televisão passa rápido. Então eu queria agradecer muito a Ana Clara Cassante, que foi para Israel, nos contou um relato muito interessante da experiência no Instituto Weizmann. Fica aqui uma dica, né, para outros jovens universitários para o ano que vem, no primeiro ano de faculdade. E o Nova Estela se despede, esperando assim que jovens como a Ana nos deem, né, vejam novas estrelas no céu e consigam dar um pouco de luz aí para a nossa perspectiva futura no Brasil.